Guernica, de Pablo Picasso. Uma obra cubista que atravessou as décadas, consolidada como um símbolo de denúncia e revolta dos horrores da guerra. Um atestado atemporal de como a arte guarda memórias da história da humanidade. Neste último trabalho da cadeira de História do Design, vamos conhecer um pouco mais o artista, a obra e seu enorme legado. Um dos principais artistas do século XX, com 78 anos de carreira, Pablo Picasso foi um dos maiores expoentes da arte moderna e um dos pioneiros do cubismo. Nascido em 25 de outubro de 1881, em Málaga, na Espanha, ele iniciou seus estudos em artes em 1895, na Escola de Artes de La Lòndia, na qual historiadores apontam que o artista não era muito estudioso e preferia se expressar majoritariamente por seus desenhos. Em suas obras, movimentos de sua vida conduziram seus pincéis e representaram diversas facetas do pintor, dentre elas a política. Picasso se filiou ao Partido Comunista Francês em 1944, e isso influenciou muito sua forma de ver o mundo, também fazendo com que fosse proibido de exibir suas obras pelo Partido Nazista Alemão. Pablo se considerava um pacifista e via na arte um instrumento ofensivo e defensivo contra a guerra, e não meros objetos para decorar a casa. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a Espanha vivia uma guerra civil, e no ano de 1937, a cidade de Guernica sofreu um ataque aéreo alemão, que abalou profundamente o pintor. Picasso, que já preparava uma obra para a Exposição Internacional de Paris, resolveu utilizar esse evento como uma forma de expressar o sentimento trazido pela guerra e dar visibilidade internacional para a situação vivida na Espanha, criando assim uma de suas obras mais conhecidas, Guernica. Picasso havia sido escolhido pelo governo espanhol para representar a Espanha na Exposição Internacional de Artes e Técnicas, que aconteceria em Paris. Quando o artista recebe a notícia do massacre ocorrido na cidade basca de Guernica, ele faz do desastre o tema de sua tela. O bombardeio aéreo da cidade foi feito por caças alemães em apoio ao general Francisco Franco. No contexto da obra, a Espanha sofria com as atrocidades da Guerra Civil Espanhola e com a ditadura nazi-franquista. No dia 26 de abril de 1937, a pequena aldeia de Guernica, com pouco mais de 7.000 habitantes, foi cruelmente atacada por diversas bombas incendiárias pelas forças nacionalistas que apoiavam o general Francisco Franco. O general atacou Guernica cruelmente, com o único intuito de promover a discórdia, pois aquela região da Espanha era pacífica e desprovida de possíveis estratégias de guerra. Esse ataque foi considerado um dos piores da história e um símbolo da violência extrema contra civis indefesos na guerra. Picasso, ao saber das atrocidades ocorridas nesta cidade, revoltado, pintou o quadro Guernica em pouquíssimo tempo. A obra foi para Picasso uma forma de protesto contra a Guerra Civil Espanhola e a ditadura franquista. O desejo do artista era despertar nas pessoas que apreciariam a pintura o repúdio e a aversão à guerra e à violência. Com a morte do ditador Franco, iniciaram-se os trâmites legais para o regresso do quadro para a Espanha, depois de 40 anos em exílio. A obra chegou no país espanhol apenas em 1981. E somente em 1992 o quadro foi levado ao Museu Nacional do Centro de Arte Reina Sofia, onde está até hoje. Picasso foi um dos precursores do cubismo e pintou a obra Guernica 30 anos após sua primeira obra cubista, Les Demoiselles de Avignon. Em Guernica, que é considerada uma pintura cubista, é possível notar na obra as características do cubismo ao apresentar as figuras de forma desarmoniosa, angular e subjetiva. A pintura foi feita com o uso das cores preto e branco e um toque de bege e azul, trazendo um tom sombrio e triste à composição, demonstrando o sentimento de repúdio do artista ao bombardeio da pequena cidade espanhola. Embora o quadro apresente uma linguagem de vanguarda, a obra é formada por uma estrutura piramidal e com uma composição simétrica que, simultaneamente, recupera o espírito barroco espanhol.
com o uso de expressões exageradas da dor como uma forte representação do trágico. Claramente em estilo modernista, Picasso retrata pessoas, animais e edifícios atingidos pelo intenso bombardeio da Força Aérea Alemã. Ao todo, 8 personagens, entre pessoas e animais, protagonizam a cena. Em ordem, partindo da esquerda, uma mulher chorando que carrega um menino morto nos braços, um touro, um soldado caído de costas que segura uma espada e uma flor, acima dele um cavalo, uma mulher que se projeta de uma janela carregando uma lamparina, uma outra mulher que está correndo e enfim uma terceira mulher cercada pelas chamas. Ela parece gritar e está com os braços levantados. No dia do bombardeio, a força alemã já estava sob o controle de Adolf Hitler, aliado de Francisco Franco, demonstrando assim todo o apreço do pintor ao mostrar os detalhes e o desespero que as ações desses indivíduos puderam causar na pequena cidade. Para Friedrich Hart, Guernica é um memorial de todos os crimes perpetrados contra a humanidade durante o século XX. Entender o contexto e a obra Guernica é entender o potencial da arte de deixar vivas em nossas memórias as atrocidades cometidas no passado. Guernica é um legado e um lembrete de erros que a humanidade jamais deve esquecer.